D3Cast, o podcast da D3 Comunicação Católica. Hoje um episódio muito, mas muito especial. Por quê? Porque outubro é o mês do Beato Carlo Acutis. Além dele ser padroeiro da internet, ele é padroeiro também da D3. E outubro se torna também muito especial porque se comemora um ano do lançamento do aplicativo oficial do Beato Carlo Acutis e do Santuário do Despojamento de Assis. E claro, nós não poderíamos ter outros convidados aqui que não fossem, o Anderson, a Fernanda, também o Guto Ronjo. O Anderson e a Fernanda que são os fundadores, Fernanda diretora de marketing, o Guto diretor de arte da D3 Comunicação Católica. E eles vão relembrar, reviver estes momentos tão marcantes na história da D3, que inclusive nós mostramos muitos momentos pelas redes sociais. Depois durante esse podcast, a gente vai estar mostrando algumas fotos, ilustrando com alguns momentos para você, de fato, ver como este foi um marco na nossa história aqui na D3 Comunicação Católica. Bem-vindo, Anderson. Obrigado. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada. E bem-vindo, Guto. Obrigado. Então, nós vamos contar um pouquinho, relembrar esta trajetória, como faz um ano, exatamente um ano que a equipe da D3 foi para a cidade de Assis, na Itália, para este lançamento, para este momento tão especial. Cada um vai compartilhar aqui um pouquinho das suas responsabilidades, o que vocês fizeram, como foi aquele tempo tão marcante na cidade de Assis. Mas primeiramente, antes de cada um falar o que fazer, como é para vocês, para nós aqui, estar celebrando então o mês do Beato, que é o padroeiro da AD3 Comunicação Católica, Anderson? Olha, para mim eu fico até emocionado quando fala em Beato Carlo Acutis. Eu tenho ele como o meu santo, Eu tenho ele como santo, e ele que foi muito à frente também pela idade dele, tão jovenzinho, fazendo o site da paróquia, trabalhando na comunicação, ajudando os pobres, e poder ter vivido um pouquinho da minha vida, conhecendo ele, claro, ele lá no santuário, um pouco mais da vida dele, me emociona muito. Fernanda, e para você? Para mim também estou muito feliz, por relembrar tudo isso, tudo que a gente viveu em Assis, o lançamento, e por celebrar, essa data, que é uma data litúrgica, do Beato Carlo Acutis, da morte dele. E o Beato Carlo Acutis, ele está presente no nosso dia a dia, nos inspira no nosso trabalho, no meu trabalho. Todos os dias, nas minhas orações, eu peço a intercessão dele, para que possa sempre inspirar o nosso trabalho aqui, para que possamos também ser inovadores como ele foi, tão jovem e tão inovador na comunicação. Guto, e para você celebrar este mês tão importante para nós aqui na agência, porque o Beato é o nosso padroeiro, como é para você reviver este mês de outubro, relembrar também de tudo que você teve a oportunidade de viver lá em Assis? Olha, eu até fico meio arrepiado, a gente lembrar, assim, tudo que a gente viveu. E não foi só a questão da gente ter ido, Fer Anderson? A gente viveu o Beato Carlo Acutis desde antes, A gente foi se preparando e por muito tempo foi criando a expectativa, foi gerando isso dentro da gente. Então, ir e viver aquela experiência tão profunda que foi estar em Assis, estar vivendo inclusive Assis de uma forma um pouco diferente, porque eu já tinha ido uma vez para Assis, do que eu já tinha visto, foi uma experiência fantástica. E hoje, assim, o Beato Carlo Acutis faz parte do nosso dia a dia, A gente vive ele aqui na agência, compartilha ele, através das redes sociais sempre. A gente tem uma experiência muito próxima, como um santo de devoção mesmo, como o Anderson colocou. E eu fui aprendendo isso junto com eles, assim, porque o Beato Carlo Acutis tem uma proximidade muito grande ali, com a família do Anderson. Eles viveram de uma forma muito profunda e eu aprendi isso ao longo do caminho junto também. É uma alegria muito grande estar vivendo tudo isso. E eu posso dizer que o Beato Carlo Acutis entrou na minha vida por conta da minha convivência aqui com a D3 Comunicação Católica, o fato de ele ser o nosso padroeiro. Então, assim, a gente se sente contagiado por tudo aquilo que Carlo nos deixou como lição de vida, como exemplo, como testemunho de santidade. Eu digo para você, quanto mais eu conheço sobre a vida dele, quanto mais eu fico sabendo de pessoas que alcançou graças por sua intercessão. Aliás, isso daqui daria um episódio à parte, que são muitas graças a Deus. Então, quanto mais eu conheço, mais eu me apaixono pela história do Beato Carlo Acutis, que vai caminhando aí, para o processo de canonização. É interessante perceber também essa ligação tão forte do Beato Carlo Acutis com o Brasil, porque
ele é comemorado no mesmo dia da Padroeira do Brasil, dia 12 de outubro. O aplicativo oficial foi feito aqui pela D3, né, que é uma agência católica da cidade de Londrina, mas representando assim o Brasil. Então, e também perceber o amor das pessoas no Brasil, a identificação dos brasileiros com o Beato Carla Cutts. Então, revivendo, relembrando este primeiro ano do lançamento do aplicativo oficial do Beato Carla Cutts, do Santuário do Despojamento. Inclusive, a gente lembra aqui que a D3 Comunicação Católica faz esse serviço de desenvolvimento de aplicativos, mas hoje a gente vai detalhar, então, este um ano de lançamento, e eu quero começar com o Anderson, falando para a gente, né, relembrando, revivendo, vocês estão emocionados aqui por conta deste um ano. Como foi todo o processo, né? O que cada um, por exemplo, o Anderson, o que ficou na sua responsabilidade, o que coube a você fazer para o desenvolvimento deste aplicativo? Qual foi a sua participação? Então, no fundo, foi entender mais assim, colocar aquilo que é o do santuário dentro do aplicativo, né? Então era levantar as informações, quais seriam as seções do aplicativo, quais seriam os recursos que ele poderia estar oferecendo para os usuários. Então o meu objetivo principal dentro do aplicativo era colocar aquilo que seria de usabilidade, né, que também chamaria a atenção dos usuários para poderem baixar esse aplicativo do santuário. Então você foi o idealizador do projeto, tudo começou, o ponto de partida se deu através de você, começou com você. Foi, porque até no início a gente pensava que o Frei, ele passaria para a gente quais seriam essas sessões e tudo mais. Mas ele falou assim, não, vou deixar tudo na mão de vocês e eu sei que o que vocês vão idealizar vai ser muito bom e vai estar acessível para todos nós. Então assim, claro que fizemos várias reuniões com ele também para poder entender mais como que é o santuário, como que é todo esse cotidiano do santuário, porque o aplicativo não é só do Beato Carla Cutts, o aplicativo ele é do Santuário do Despojamento e Beato Carla Cutts e São Francisco de Assis, né? Então, digamos, o título inicial é do Santuário do Despojamento. E pelo fato que o Beato ele está o corpo dele lá no Santuário do Despojamento, então tem essa seção ligada ao Beato Carla Cutts. Fernanda, e você ficou responsável por qual parte? Eu fiquei responsável pelo conteúdo, né, dos textos, dos temas que iriam dentro do aplicativo. E lá em Assis já, uma parte que foi bem interessante, foi que o Frei ele pediu que uma coisa que as pessoas não sabem, talvez, é que boa parte desse aplicativo foi construída em Assis, chegando lá, porque era necessário que a gente estivesse lá para fazer as fotos, né, toda a cobertura e também do conteúdo. E o Frei, ele pediu um quiz para esse aplicativo, né? Esse quiz foi construído em Assis, né, foi construído lá dentro. E eu fiquei responsável por reunir o conteúdo de perguntas e respostas sobre o Beato. No caso, entrou perguntas sobre a vida dele, curiosidades sobre ele, mas também do Evangelho, como se fossem perguntas para crianças e adolescentes, né? Perguntas da catequese. E aí eu fui, com a ajuda da irmã Francisca também, a gente teve que traduzir em tempo recorde lá, de português, inglês e italiano, esse quiz. E esse quiz, então, saiu. Mas eu fui responsável de uma maneira geral pelo conteúdo que está dentro do aplicativo. Guto, e você? Qual foi a sua parte aí, a sua participação no processo de desenvolvimento do aplicativo? Eu fiquei mais responsável pela parte visual, então os banners que estão lá, os ícones, né? A gente foi desenvolvendo tudo isso e além disso também, como a Fernanda falou, teve uma parte do conteúdo que inevitavelmente a gente teve que gerar lá, né? É muito difícil você fazer alguma coisa com tanta distância, então a gente teve que correr, né? Chegando na semana do lançamento e produzir algumas coisas que a gente só conseguiria fazer lá. Por exemplo, as fotos do próprio santuário, né? A gente fez a cobertura interna e externa do santuário lá, fotográfica. Além disso, fizemos também, inclusive está no aplicativo, né? A parte de ambientação 3D, né? 360 graus, né? Que a gente fez lá as fotos 360 graus. E de vários pontos do santuário, né, Anderson? A gente fez a parte da nave, a parte do presbitério, né, a parte lateral, inclusive a parte onde fica ali o corpo do santo, né? Enfim, fizemos toda essa parte de cobertura de imagem do
do santuário. Com o ali. Frei também, o ensaio fotográfico com o Frei. Foi, com a fizemos, é Bíblia. verdade, com a Bíblia, a gente teve que Para fazer. os bunkers, né? E o legal é que esse ensaio, Guto, foi domingo para segunda, era quase 1h da manhã. A gente tinha acabado de chegar de Ele viagem. chegou né? de viagem, Foi fomos jantar com o Frei. Foi. E depois fomos pro santuário e aí começou o trabalho. A gente começou ali, eram umas 11 horas, hein, Guto? E é interessante, né? A gente estava até conversando isso antes aqui, que a gente está acostumado aí enquanto, né, peregrino ou turista, né? Peregrino, nós que somos católicos, a gente tem uma experiência um pouco diferente, mas ainda assim é diferente, né? Você tá lá com o santuário exclusivo para você fazer o seu trabalho. É uma coisa que eu nunca tinha experimentado, o Anderson e a Fernanda acredito que também não. A gente ficou muito emocionado assim de ter esse privilégio assim, né, dessa experiência de estar ali e ter o santuário só pra gente fazer o registro. Nossa, Um acesso livre. É, A gente estava acesso até livre. falando agora há pouco, né? Praticamente a gente estava com acesso livre, sem horário determinado, Frei com a deu chave uma chave. em mãos. E olha, pode fazer o trabalho. Eles, não, aí, quando fechava o santuário, aí que a gente trabalhava, né? Aí tava tudo a irmã Francisca, né? Ela deixava todas as luzes acesas pra gente. É até uma irmã que ela é brasileira, que trabalha lá no santuário. e elas acolheram tão gostoso a gente, a Wanda também, A né? irmã Wanda, a irmã Francisca. Nossa, a gente foi muito bem acolhido lá e Uau. se sentiu em casa mesmo, sabe? Então foi bem gostoso. E esse dia à noite, né, a gente ainda estava meio emocionado, então foi tudo meio que... A gente ficou meio preenchido, assim, né? Porque é muita coisa. Além do trabalho, que a gente já estava com uma expectativa muito grande, aquela questão mesmo de, nossa, estamos aqui, assim, sabe? Foi meio... Caramba. E como a gente tinha poucos dias lá e a data do lançamento estava muito próxima, o trabalho foi muito intenso. É. A gente realmente viveu lá 3 dias, né? Foram 3 dias de trabalho intenso. O nosso turismo, a gente foi conhecer Assis nas últimas horas do penúltimo dia lá. Mas foi um trabalho intenso para poder dar conta de tudo que a gente tinha planejado e ainda com as ideias que o Frei trouxe, ideias novas quando a gente chegou lá. Nossa, e pro tempo E seria um tempo bem apertado, não, a gente vai conseguir fazer, a gente vai conseguir entregar. E a gente trabalhou lá, no primeiro dia a gente ficou trabalhando até meia-noite. Um dia antes do lançamento, a gente ficou até 3 horas da manhã lá trabalhando também. E Isso com as atividades acontecendo, as né? atividades acontecendo, As atividades pessoas do confessando, santuário acontecendo. crianças passando, peregrinos lá, uma movimentação de peregrinos bem gigante. Tem gente o tempo todo, tanto na tumba quanto lá dentro do santuário. Então foi um trabalho. Foi muito. E só um gancho também, o Guto até falou aqui, que as coisas acontecendo, gente, mas acontecendo na semana da festa do Beato Carla Cutts. Não foi acontecendo no dia a dia, não. Ali na semana do dia 12 de outubro. Foi. Então, assim, até tinha uma matéria que tinha lançado um pouco antes no site do santuário e havia passado mais de 300 mil peregrinos. Porque na porta do santuário, é até interessante, eu não sabia. Bem na porta do santuário, dos santuários que o Vaticano leva à frente, que são os de Roma e os de Assis, né? Que são ali também tem as basílicas papais. A de São Francisco também é considerada basílica papal, né? E ali em Assis tem um contador em cima da porta que ele conta o número exato de pessoas que entram dentro do santuário. E esses dados vai tudo para o Vaticano. Olha que interessante. Tudo acontecendo ali na correria do Tudo dia a dia, acontecendo. muita emoção. E vocês tendo que trabalhar ao mesmo tempo sentindo a emoção de Participando, peregrinos, né, das tendo aquele atividades. contato com o corpo ali do Beato Carla Cutts. Então, tudo assim, muito à flor da pele. E como foi o processo assim da chegada de vocês lá no local e ver os materiais ali que vocês fizeram, expostos? Como foi isso para vocês? Foi muito Ó, acho que o Guto que é bom falar, o Guto que fez a arte, né, Guto? Porque você viu o cartaz nosso pela cidade toda, né? Nossa, o cartaz que a gente produziu, a gente não tinha ideia assim do tamanho, né, do quanto da proporção, né, o quanto isso alcançou e alcançou a cidade inteira. Em qualquer lugar que a gente andava, o nosso cartaz, nosso material de divulgação tava, né? E é um troço impressionante, né? É um filho da agência, a gente vê e trata como se fosse nosso filho, né? Então, é um orgulho muito grande, mas principalmente assim uma alegria no coração, porque é muito mais do que um cartaz, né? É
é uma forma da gente servir de instrumento, assim. A gente foi como instrumento, assim, E nessa hora de Deus. vinha o peso da responsabilidade, assim, nossa, nós que somos uma agência da cidade de Londrina, agora repercussão para o mundo, né? Inclusive, saíram matérias no site do Vatican News, que repercutiu aí para o mundo. Outras emissoras católicas fizeram matéria também. Como foi sentir, assim, um peso, uma responsabilidade, né, Anderson? Até assim, sobre o cartaz, né? A gente chegando lá, olhando o cartaz pela cidade, e ainda na língua italiana, né, falando de nós ali, da festa do Beato e tudo mais. Então, assim, já foi uma emoção que foi demais. E tanto lá em Roma, quando o pessoal, o jornalista da Evangelizar, que foi entrevistar a gente, depois da Canção Nova, e também conversamos com a Marina, que é do Vatican News. Então, assim, foi... Eu falava assim, que a gente estava com celebridades, assim, não estou querendo, mas assim, me senti uma celebridade em Assis, porque até as pessoas falavam, vocês são os brasileiros, e até o prefeito, a vice-prefeita, era vice-prefeita, eu não lembro. Então assim, era todo mundo, eles vinham falar com a gente, ou davam um tchau sabendo quem éramos, né? Então assim, isso foi... Porque tudo começou, na verdade, o trabalho, né, nessa questão mais prática, desenvolvendo a identidade visual da festa do Beato Carla Cutts. A gente ficou aí uns 2 meses antes, a gente foi contactado pelo Frei, se a gente poderia desenvolver esse material, e a gente fez, né, o cartaz, tudo alinhado com o Frei, alinhado com o pessoal do santuário, até chegar num consenso. E nós fizemos o cartaz, né, e sabíamos que estaria lá. E chegando lá em Assis, nós nos deparamos com o cartaz, e foi muito legal, porque eu acho que a gente não tava esperando, assim, né? E chegamos lá e o cartaz estava na entrada, a gente foi andando pela cidade, conforme a gente foi conhecendo a cidade de Assis, o cartaz da festa estava na cidade toda. Foi muito legal. E o Frei também, conforme... Vocês foram num carro e eu fui no outro carro, né? Separado, né? Os carros são bem pequenininhos na Itália, né? Então não dava para transportar todo mundo, né? E conforme todo mundo, vocês iam passando... O Frei apresentando aqui, ó, o pessoal lá do Brasil. Foi legal. A acolhida não faltou, não. Não, a acolhida lá. Muito bem acolhidos. E depois o dia assim mesmo do lançamento ali, que teve uma coletiva, teve transmissão também para todo o Brasil, né, Anderson? Foi. Assim, até antes do próprio dia, o Frei cedeu pra gente uma sala lá dentro do santuário, à parte, né, num prédio à parte. E nessa sala foi o nosso QG. Né, ali a gente fazia todo esse trabalho, tanto o Guto na parte da fotografia, tratamento de imagens, criando artes ali na hora, porque daí entrou o podcast do Frei, aí foi lá fazer as fotos com o Frei no jardim, ele segurando a Bíblia e depois voltando, fazendo a imagem, tratando a arte, na Capela das Irmãs, né, da irmã... Qual que foi? A irmã que fez até comida brasileira pra gente lá. A Irmã Zélia, isso, a Irmã Zélia. Ela fez, vou fazer até um almoço para vocês brasileiro, para vocês estão com saudade. Então, assim, foi tudo antes preparado mesmo. E aí, no dia, o dia foi assim, primeiro que, ao amanhecer o dia, nós fomos dormir quase 4 horas da manhã. Foi. Para levantar às 8, né, já estava em pé, para daí preparar tudo e para esse lançamento. E a questão do lançamento, assim, que eu estava, assim, muito preocupado, porque todas as autoridades da cidade de Assis estavam lá. E aquela coisa assim, até mesmo de filme, que quando tem uma inauguração, que vai o prefeito, vai os políticos, eles vão até com aquelas faixas vermelho, verde, branco, assim. Essa faixinha aqui, ó. Eles vão com isso daqui assim, ó, com o brasão da cidade, não sei como que é. Então tava o reitor, estava o bispo, Monsenhor Domênico, né? Estava também, então assim, Vatican News, então tinha também jornalistas, Canção Nova. Eu achei interessante também que eles trouxeram os adolescentes das escolas, lembra disso? Olha, legal, hein? Isso. Né? Pela questão porque é aplicativo, né? A questão da tecnologia, sim. Eles trouxeram os adolescentes. Foi bem levaram bacana. uma turma lá, né? Um pessoal grande. E tudo acompanhando. Então assim, foi uma responsabilidade na hora lá. Olha só, não é só no Brasil não, tá, gente? Que às vezes acontece algumas coisas aqui. E chegou lá, não começou a dar certo a transmissão. Não é mesmo. De bom tempo eles acertaram. E começou a dar problema na transmissão, no som. Eu falo, não é só no Brasil não, acontece em todo lugar. Os desafios do ao vivo, né? Os desafios do ao vivo.
Mas foi assim, foi muito bom. Anderson, e agora então, em outubro, completando 1 ano deste lançamento do aplicativo oficial do Beato Carla Cutis, do Santuário do Despojamento de Assis, de lá para cá. Então, 1 ano se passou. Quais são os maiores frutos que vocês vêm colhendo após ter realizado este trabalho, ter desenvolvido este aplicativo lá para o Santuário de Assis? Então, o aplicativo em si, nós até acompanhando um pouquinho a questão de downloads e tudo mais, ele teve downloads em todo o globo terrestre. Assim, não vou falar que foram em todos os países, mas pegando os continentes, nós temos downloads em todos os continentes, né? Até um dado interessante, nós temos muito downloads nos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos, sim, com bastante download, no Brasil, na Itália, França, México, o que mais? São vários países. Mas em primeiro lugar está na Itália, Brasil e Estados Unidos. Então, assim, esse é um dado interessante para a gente, porque nós vemos que era algo que foi lançado para a Itália, porque no fundo ele é um aplicativo da Itália, italiano, né? Até a língua primária do aplicativo está no italiano. E nós pensávamos que seria algo mais local, ali para quem talvez chegou ali no santuário, quis baixar o aplicativo, mas nós percebemos que já existe uma demanda boa de downloads por toda a Terra, por todo o globo terrestre. Até no lançamento, né, do aplicativo, o Anderson falou uma coisa interessante, né? Claro que quando você desenvolve um aplicativo, você quer números, né? Você quer... Nossa, teve muitos downloads, né? Estatísticas, métricas, né? São importantes para a gente que trabalha com tecnologia, com comunicação, com redes sociais, os números falam muito. Mas o Anderson disse uma frase lá que eu vi, eu falei, nossa, é isso, a nossa missão é essa. Ele falou assim que se uma pessoa no mundo que baixou esse aplicativo tivesse não se convertido, mas tivesse sido tocada, tivesse despertado o interesse, né, de ser um devoto do Carla Cutis, ou que tivesse conhecido a história do Carla Cutis, que já é um próprio caminho de conversão que você vai trilhar quando começa a entender, acompanhar a vida dele, uma pessoa só tivesse tido esse sentimento, essa experiência de fé, pra gente o trabalho já valeu a pena. Valeu a pena a viagem, valeu a pena todo o trabalho, a construção, tudo que a gente colocou em cima. A nossa missão tinha sido cumprida. Então, eu acho que é isso. Os números importam, mas as pessoas importam muito mais. Essa qualidade, né, de levar a conversão às pessoas, através da tecnologia, da foto em 360. Então, assim, através de todo esse aplicativo aqui no fundo, né? Depois do lançamento, inclusive, né, você perguntou dos frutos, né? Recentemente, na catequese da minha filha, o Anderson levou a relíquia e era para ser só para a turma dela, e a catequista chamou todos os catequizandos daquele período, não sei quantas crianças tinham, umas 50 crianças. Tinha mais. E foi tudo muito improvisado. E o Anderson contou a história do Beato, fez lá uma pequena catequese para as crianças, e ele falou que as crianças ficaram muito emocionadas, mas mais os adultos, né? Tinham catequistas passando por problemas de saúde, de morte, de sofrimento, e ficaram emocionados de conhecer que algumas não conheciam, inclusive, a vida dele. E esse trabalho também nos alegra fazer. Interessante também, Ana, que como o nosso nome ficou muito vinculado com o Beato Carla Cutis, às vezes nós recebemos mensagens aqui perguntando sobre o Beato. Verdade. Perguntando de como conseguir uma relíquia de primeiro grau, de como é estar lá no santuário, eles querendo saber a nossa experiência. Inclusive, uma pessoa ligou um dia relatando um milagre, né? Milagre. Nós já recebemos até milagre aqui, gente. Olha só. E claro que tudo nós encaminhamos para Assis. Até já foi conversado lá com Assis, que quando acontece algo nesse sentido, nós encaminhamos. Até recentemente, Ana, nós, através de nós aqui da agência, nós conseguimos fazer uma articulação nesse sentido, né, para a relíquia de primeiro grau lá da Diocese de Umuarama. Então a Diocese de Umuarama está para receber agora a relíquia, até a Priscila está trazendo, que é uma amiga nossa, nós aqui.
e fizeram a carta, eu ensinei certinho como que procede para poder mandar essa carta. Então é possível sim a sua paróquia ter uma relíquia de primeiro grau, é muito simples, basta uma carta do bispo de vocês para o bispo de Assis. E aí nós recebemos aqui também pedidos de relíquia e tudo mais, e aí nós ajudamos nesse sentido. É interessante, Ana, até a gente lembrando um pouco da história, a gente não foi com essa intenção, né? Não. De trazer relíquia. Não. Né? Como o Carla Cutis foi providenciando as coisas, né? A gente foi sem a intenção de trazer relíquia, a gente não tinha uma outra intenção que não fosse ser obediente, né? De fazer as coisas da forma como a gente foi solicitado a fazer, mas recebemos, a gente já falou um pouco sobre isso aqui em outras oportunidades, e a gente recebeu das mãos, né, da própria mãe do Beato essas relíquias, então tudo sendo providenciado. E eu acho que trazendo aqui para Londrina, claro, a gente ficou muito vinculado, e é interessante ver quantas pessoas aqui, e acho que isso não tinha assim uma articulação tão grande, né, enfim, quantas pessoas realmente têm a devoção, né? Na minha paróquia mesmo, muitas pessoas vão procurando, porque sabem que a D3 trouxe, porque sabem que a gente tem as relíquias, né? Vem procurar, né? Por causa de um problema de saúde, um problema na família, procurar, posso, né? Fazer oração, posso, então, enfim, isso acho que abriu algumas portas assim aqui, não para a D3 especificamente, mas para que o Beato Carla Cutis tivesse ainda mais repercussão aqui dentro da Arquidiocese. Isso é algo que a gente não pediu para isso, mas isso foi algo que nos foi dado de presente. Isso um carinho de Deus. Um carinho. Por intercessão do Beato. E a gente tem muita alegria de participar disso, né? Naturalmente. Pessoas que chegam... Eu tive uma prima de outra cidade que ela queria saber como ela fazia para divulgar o Carla Cutis na cidade dela, a intercessão sobre ele. Aí eu vou levar um material para ela, vou explicar algumas coisas para ela. Ela sentiu esse desejo, vendo também a gente, né, toda a nossa relação com o Beato, e os filhos dela, que são 2 meninos, meus primos, começaram a ser devotos do Beato também a partir da nossa experiência. Anderson, empresta essa relíquia para mim um pouquinho, que está aí pertinho de você. Inclusive, eu acho que é um momento oportuno para quem não sabe, para quem quer ter mais um contato, ver melhor aqui a relíquia de primeiro grau do Beato Carla Cutis. Todos os meses a D3 faz um momento de transmissão. Gostaria que vocês falassem um pouquinho também, aproveitar e divulgar esse momento. Isso, a Fernanda que idealizou isso, e todo dia 12, das 15 às 16 horas, nós abrimos uma transmissão ao vivo pelo Instagram, né? E é onde nós fazemos essa transmissão. Claro, a relíquia está aqui no escritório. Ela é de todos nós, né? Ela também, você que está assistindo, se você quiser também vir aqui um dia conhecer a relíquia, basta ligar para a gente ou mandar uma mensagem. Você que é de Londrina, né? Isso, principalmente de Londrina, ou se for de longe, está passando por Londrina, faça o agendamento e nós estaremos, claro, de braços abertos aqui para você conhecer a relíquia do Beato Carla Cutis. Essa relíquia, só falando, né, para poder entender o que é essa relíquia. Aqui é um tecido, ele está embebido com os fluidos corporais do Beato Carla Cutis. Então ela passa a ser uma relíquia de primeiro grau. Ou seja, uma graça muito grande. Eu falo que essa relíquia é como se fosse, assim, ao meu ver, um próprio troféu que o Beato Carla Cutis quis entregar para vocês pelas mãos da sua amada mãezinha. E que graça tê-la aqui conosco, já temos percebido tantos frutos, tantas graças. Bom, nós já estamos chegando no finalzinho deste episódio, que é uma edição super especial para comemorar o mês do Beato Carla Cutis, que será todo celebrado, o mês todinho aqui comemorado na agência D3 Comunicação Católica. E a Fernanda comentou comigo também que vem aí, né? Vocês estão trabalhando num novo aplicativo que está para ser lançado nos próximos meses. Quem pode compartilhar aqui conosco essa informação? Então, na verdade, assim, já passou um ano, né? Então tudo precisa ser lapidado, melhorado, ver o que foi bem feito ou melhorar ainda mais, né? Aquilo que nós podemos dizer assim. Nós estamos desenvolvendo a nossa plataforma nova, né, que é a plataforma Ofertório, que faz toda a gestão dos aplicativos da D3, né? São aplicativos integrados com o site. E nós estamos agora com uma linguagem nova, uma linguagem nativa. Então, assim, tudo está sendo melhorado. Até mesmo pelo fato de ser multilingual, que ele é para vários países, então isso vai ajudar muito. Então nós estamos trabalhando para finalizar ela em dezembro agora,
e assim já fazer a atualização do novo aplicativo, tanto do Beato Carla Cutis, como de todos os outros clientes nossos também. Olha só, novidade boa, hein? Então, lá para dezembro, muitas novidades, não somente no aplicativo oficial do Beato Carla Cutis, do Santuário do Despojamento de Assis, mas os aplicativos de todos os clientes aqui da D3 Comunicação Católica. Chegando no finalzinho do programa, eu acho que vale a pena relembrar os momentos mais marcantes, assim, né, Fernanda? A gente estava conversando e você disse que um deles foi ver a reação dos moradores de Assis, da cidade de São Francisco, o acolhimento com vocês, que estavam aqui, ali como os desenvolvedores do aplicativo do Beato Carla Cutis. Sim, assim que terminou o lançamento, já era umas por volta de 3 da tarde, 2 da tarde, eu não me lembro. E nós saímos para almoçar, não tinha mais nada aberto que servisse almoço, e o Frei nos levou num restaurante não, como se fosse um lugar que vende salgados, né? Lá tem um outro nome que eu não me recordo. Como se fosse um café, assim. Como se fosse uma esfirra, lá se fazia um salgado lá bem, bem gostoso. E o Frei nos apresentou a dona desse lugar, que chamava Piadina, o local, que os filhos dela brincavam com o Beato. Meu Deus! E ela nos mostrou uma foto, o Beato Carla Cutis com uns 12, 13 anos, e os filhos pequenininhos, tipo 5 anos, 7, eram 2, um menino e uma menina, se não me engano. E eles brincavam com ele, e eles falaram com a gente não tem muita lembrança, éramos muito pequenos, foi muito legal, assim, ver aquilo, assim, vivo, né, a história viva dele, Ela foi falava legal demais. assim, a mãe falava que o Beato, ele gostava muito de brincar com as crianças mais novas, então ele brincava, meio que cuidava ao mesmo tempo, e eles jogavam bola ali pela rua de Assis, né, e eu tava imaginando que aquela parte ali onde que era esse comércio, tinha uma parte mais plana, mas tinha tinha uma ladeira. Uma ladeira, então como que era jogar bola nessas ladeiras, né? Então acho que o gol era sempre pra cima, chutava pra cima. Tanto que a foto que ela mostrou era o Beato com o pé assim, tipo em cima de uma bola, e os 2 menininhos sentados no meio-fio olhando pra ele. Gracinha, Muito né? legal. E nesse trajeto, indo pra comer nesse lugar e voltando, algumas pessoas começaram a nos parar na rua e falar: aplicativo. Aí uma senhora veio falar comigo, eu não me lembro se ela falava italiano, eu entendi um pouco, né, do que ela falou, meio portunhol, não sei. E ela falou que, a minha filha mora em Nova York, ela baixou o aplicativo e ela gostou muito. Eu falei, nossa, que legal. E outras pessoas também nos agradecendo. Obrigada pelo aplicativo, foi muito legal, assim, a experiência, que os moradores nos acolheram muito bem, tanto na chegada quanto nos dias que ficamos lá. A gente se sentiu em casa e a gente sentiu vontade de ficar lá e não ir embora. Foi difícil ir embora. Eu lembro que no último dia a gente falou, vamos ficar aqui, né? Vamos ficar aqui. A gente tava quase cancelando ir pra França, pra Paris. Vamos ficar aqui, lá. né? A gente estávamos indo pra Paris tristes. Já imaginou uma coisa dessa? Acho que Assis é uma cidade que segura, né? Assis é um encanto. E o legal, só assim, o Guto falava que o Guto já conhecia lá, né? Conhecia Assis muito bem. E ele falava assim pra mim aqui em Londrina, a gente nem tava indo viajar. Olha, Anderson, quando você conhecer Assis, você vai ver que ali tem algo diferente. Sim. E, gente, assim, olha, eu tô arrepiado Tô vendo aqui. pra falar que Assis é diferente. É diferente mesmo. É diferente. Tem uma mística especial. Ali tem algo que é de Deus. E claro que isso através de São Francisco, do Beato, Santa Clara, entendeu? E como muitos outros, certeza que passaram ali e se converteram, porque ele é muito gostoso. É um pedaço do céu ali, né? Pedaço do céu, Você sente verdade. no Então, pedaço não do à céu. toa, era o lugar preferido do Beato Carla Cutis. É o lugar que ele gostava de passar as férias, de ficar ali o tempo que não tinha aula em Assis, porque ele queria seguir os passos de São Francisco. E Assis, você tem a espiritualidade de São Francisco, ela está no ar. Você se sente lá em outro lugar. Realmente o tempo para lá. E um detalhe que também acho que legal a gente falar é que o último dia em Assis, na verdade, do almoço para tarde, foi o dia que nós conhecemos Assis, que o Frei nos pegou e falou, vamos agora conhecer a cidade, turistas agora. Fizemos aí, né, um tour. E nós fizemos o tour que Muito legal. nenhum peregrino tem certeza que fez. Com uma agência 5 estrelas, não, isso que nós fizemos Isso que nós fizemos foi
Nossa, foi um sonho. Foi o próprio Frei, foi o nosso guia, né? Imagina um reitor do Santuário de Assis sendo o nosso guia, levando nós em locais assim que não é qualquer pessoa que entra, como a própria casa dele, que ali era onde São Francisco morava, foi onde nós almoçamos. E depois ele falou, não, vamos. E em cada lugar que ele levava, ele dava uma catequese. Olha, aqui aconteceu isso, ali São Francisco, tá vendo aquela pedra? Tá vendo aquilo ali? Isso daqui? Então ele foi passando por tudo. Uma catequese sobre Foi Assis. toda uma catequese. E daí no último dia, antes de pegar o trem indo para Roma, né? Não, a gente estava indo para Florença. Aí a irmã Francisca, através do Monsenhor Domênico, que é o bispo, falou, ó, levam eles para conhecer a Porta de Assis, que é onde São Francisco ele se despojou, ali é onde que ele fica nu. E são assim, não vou falar que é um sítio arqueológico, como que é, Goto? Ali são ruínas, né? São uma escavação, são ruínas. Uhum. São as ruínas ali, e ali nós vimos a porta, e ela falando assim, olha gente, aqui São Francisco ficou nu aqui, ele foi ali, o bispo estava aqui, era tudo assim, ó, e a gente ali, e ela falava assim, ela como Eu lembro que eu fiquei arrepiado, porque ela falou assim, tá vendo aquela porta, ó, atrás daquela porta São Francisco estava com roupa, depois dessa porta ele já estava nu, meu Deus. Nossa, imagina a cena. E ela esperava que a gente ia passar por isso, E ela falava assim, olha, essas mesmas paredes que viram São Francisco nu, agora vocês estão vendo essas paredes que também... Então, assim, foi uma experiência, um presente que, meu Deus, não tem... É só agradecer. Bom, a gente teria assunto aqui para ficar horas e horas e mais horas conversando, porque é uma experiência que marcou a vida de vocês e a vida de cada um em particular, porque cada um faz a sua experiência única. Mas tudo que é bom chega ao final, então a gente não pode encerrar sem antes ouvir aí a sua mensagem final, suas considerações neste mês que é tão especial, né, que nós celebramos com muito amor e carinho, que é o mês do Beato Carla Cutts, o nosso padroeiro. Bom, a minha consideração final primeiro começa agradecendo ao Guto. Eu acho que essa viagem, tudo começou, claro, através do pedido do aceite do Frei Carlos e tudo mais, mas o Guto que falou assim, não, vamos para lá, e a gente nem pensava, né, ir para Assis, ir para Roma. Parecia um sonho. E o Guto falou assim, não, vamos gente, vamos, e fomos para casa, era conversa atrás de conversa e tudo mais, e aquela coisa, e montando o roteiro e tudo aquilo, e a Fernanda, e eu, ai meu Deus do céu, assim, então agradecer você, tá, Guto, que tudo isso aconteceu graças a você também à frente com a gente aqui. Tamo junto. Tá? Muito obrigado, tá? E assim, um ano, né? Nem parece que foi ontem. Parece que foi ontem, né? Eu tô até com o aplicativo aberto aqui, o aplicativo atual, e sempre eu paro para baixar, para ver ele, tem aqui a realidade aumentada e também tem ao vivo aqui pelo aplicativo que dá para ver lá o Beato Carla Cutts. Então assim, o que eu tenho a falar é agradecer a esse meu patrono, nosso patrono aqui da D3, o meu santo por Padre Dirceu fala por adoção, como que ele fala? Você escolheu ele, né, como seu santo de devoção. Isso, o Padre Dirceu, ele também tem uma questão muito grande, essa questão de santos, né? Então, ele também nos ensina muito sobre isso. Ele é um beato ainda, né? Só fazendo um parênteses, mas a gente considera ele. É isso mesmo, Ana. Ele viveu a santidade em vida. Mas é isso mesmo. Até no livro, né? A dona Antônia escreve, por que meu filho é considerado santo? Sim. E eu tenho a agradecer por tudo isso que nós vivemos. E nós já estamos pensando em voltar novamente para lá agora nesse início do ano. Espero que o Senhor vá à frente. Amém. Né? Que possamos vender bastante aplicativo para poder pagar as contas para ir. Mas é isso. O que eu tenho a agradecer e louvar a Deus pelo Beato Carla Cutts ter nascido, ter acontecido toda a sua história de conversão através dele, passando para a família e para muitas outras pessoas. E nós aqui fazendo esse trabalho junto ao Santuário do Despojamento. E por ele ter escolhido cruzar com os nossos caminhos, né, Anderson? Isso. E também, desculpa, o Frei Carlos Acácio, pelo sim dele, o Monsenhor Domênico, pelo sim dele, a Associação da Família Beato Carla Cutts, pelo sim deles também, pelo ecônomo do santuário, pelo sim dele. Olha, gente, teria que ter acontecido todos esses sims para acontecer esse aplicativo. Se um deles falasse não, não teria esse aplicativo. É isso. Disse tudo. Fernanda? Primeiramente, convidar você que está ouvindo, assistindo, se não conhece a vida do Beato, não tem interesse sobre ele, mas para começar a conhecer o início, né, o processo
né, toda a vida dele, que foi um grande exemplo para todos nós. Baixar o aplicativo, que lá tem uma seção sobre ele, num formato de perguntas e respostas, de uma forma bem didática, que até as crianças podem tipo um FAQ, e as crianças podem acessar e conhecer um pouquinho da história dele, que vale muito a pena. Para mim, estudando, estou sempre lendo sobre ele, porque não tem, tem muito conhecimento sobre ele, assim, são muitas informações, a história da vida dele realmente é muito profunda, ele tinha uma fé muito madura. O livro que a mãe dele escreveu sobre ele mostra, você lê e fala, não era uma criança que falava isso, é uma fé tão profunda que nos ensina muito. E eu gosto muito de ler sobre ele, nós temos vários livros, porque eu também produzo conteúdo sobre ele, então eu tenho que estar sempre estudando sobre ele, né? Até nos propusemos toda semana produzir um conteúdo sobre Carla Kutz, um Reels, uma história, um trecho de um livro sobre ele. Então, assim, ele me ensina muito, eu também só tenho a agradecer por ele ter cruzado o meu caminho, por ter nos proporcionado essa oportunidade de conhecer mais sobre a vida dele e de produzir esse aplicativo, esse material, que é só um começo, né? Sei que a nossa história com ele, ela tem ainda muito chão, muito caminho pela frente. E como ele nos inspira no sentido da tecnologia, como eu disse no começo. Como ele foi um menino inovador, um menino à frente do tempo dele, um menino fora da curva das amizades, de tudo que ele vivia. Ele ia sempre na contramão. E como ele era muito curioso, ele aprendia muito, ele gostava muito de estudar, ele aprendeu desenvolver um site sozinho, ele era autodidata. Um menino muito inteligente que colocou essa inteligência e essa disposição de aprender a serviço de Deus. Então, ele nos inspira demais todos os dias. Eu gosto de olhar tem uma foto da biblioteca dele, que tem até um livro de Photoshop lá. Eu falo, nossa, o Beato estudava até Photoshop e linguagens de programação super difíceis, super complexas, e ele estudava isso para aplicar para a evangelização. Tanto que ele fez o site da igreja, da paróquia que ele frequentava. Então eu vejo como ele inspira o nosso trabalho. Eu rezo sempre para ele continuar nos inspirando, me inspirando na produção de conteúdo, inspirando os designers, os desenvolvedores, que ele é a seta que aponta para a inovação e aponta para Deus. Que lindo. Guto? Bom, assim, acho que o Anderson e a Fernanda falaram muito do que eu gostaria também de partilhar, né, nesses últimos momentos aqui de podcast, mas principalmente, sabe, para mim, a Fernanda acabou de falar a respeito do quanto o Beato nos inspira no trabalho, né? E com certeza na minha caminhada também, mas principalmente para mim também pessoal, né? Um menino tão jovem e ainda assim com uma fé tão inabalável. E quantas vezes a gente fica, né, desanimado, às vezes a gente perde o rumo das coisas com coisas banais, assim. Então para mim fica muito as experiências que a gente teve ali, as experiências que a gente viveu, né, que a gente se aprofundou juntos, assim. O que fica para mim é isso, né, que temos ali um norte, como a Fernanda falou, e é possível, né, é algo possível. O Santo Beato é algo real, né, é um santo de calças jeans, né, que a gente fala, né, então é algo mais palpável. Então, para mim fica isso, esse aprendizado, uma alegria muito grande de ter vivido tudo isso com a Fernanda e com o Anderson. Sempre falo que a gente é família aqui, né? A gente é família D3. E lembro quando a gente começou a falar, Anderson, sobre a viagem. E eu também tenho que agradecer vocês dois, porque a D3 me deu uma oportunidade enorme aqui de profissionalmente me preencher, né? E tenho certeza que tudo isso já vinha sendo assim, providenciado através da intercessão do Beato. E inclusive minha primeira viagem, quando eu fui, acredito que muito também, para que a gente pudesse ter um pouco mais de tranquilidade, né, dessa vez, e a gente soubesse como se comportar melhor ali. Então eu sou grato, né? Então fica o convite, né, para você conhecer a história da vida do santo, do Beato, né? E mais do que isso, né, para que a gente possa cada vez mais aprofundar o nosso relacionamento com Deus através desse exemplo. Então é isso que eu tenho para dizer. Eu tenho certeza que você gostou demais deste episódio especial que nós preparamos com muito amor e carinho para você neste mês de outubro, que é o mês do Beato Carla Kutz, mês de 1 ano do lançamento do aplicativo oficial do Beato e do Santuário do Despojamento de Assis.
O Anderson já divulgou bastante aqui o aplicativo, mas eu quero convidar você também para curtir. Se você não curte ainda a AD3 lá no Instagram, siga-nos no Instagram ad3.comunicação. E lá no link da bio você tem acesso ao site, também aos outros nossos canais. Então quero agradecer a sua companhia, você que esteve conosco acompanhando este bate-papo especial. E claro, né, que Deus possa nos abençoar imensamente neste momento por intercessão do Beato Carla Cutts. Que Deus abençoe você também, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau, gente.